Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. Agora vamos colocar o que é central do apito, né? Eu acho que existem alguns fatores. Primeiro, era uma ideia muito inteligente, mas não dava para atender toda a empresa. Como que você vai atender Globo Rio, Globo Minas, Globo São Paulo, Sport TV e Premier? Tinha uma ideia brilhante, que era formar a central do apito para os jogos do Sport TV. Por que você ter central do apito? É importante a gente entender quando eu fui conhecer. Era uma ideia de um gestor da Sport TV. Ele tinha essa ideia de colocar. Porque você não tem recursos humanos. Você tem 20 jogos, 10 da Série A, 10 da Série B. Então você fazia uma central, diminuía, sabe, quando tá tudo... Mas não tem. Você consegue contratar 20 comentaristas de Exato, arbitragem? então você cria a central Você contrata diminuir. 3 e aí você consegue atender os 20 jogos. Porque você, como gestor de televisão, se você coloca um comentarista de arbitragem no jogo do Palmeiras Você tem que colocar e no não jogo. coloca no jogo do Santos, o Santista vai ficar triste. Claro. O Santista vai reclamar que ele não é prestigiado. Entendeu? Claro. Então você, como gestor de televisão, é melhor você não ter. Certo? Ou você tem todos. Então era uma ideia brilhante. Só que aí esse gestor saiu e os novos gestores falaram, a ideia é brilhante, mas vou colocar para tudo e vamos economizar. Entendeu? Entendi. Só que não se comunica. Eu muitas vezes estava do lado do narrador, no jogo, ao vivo, e vamos à central do apito. Você estava enganando o telespectador. Eu achava que você ia para a central do apito lá na central na NASA. Não, eu estava do lado dele aqui com o microfone, olhando a mesma imagem que ele, entendeu? E fazendo um jogo só. Então, assim, só que não era mais comentarista de arbitragem, era um comentarista de arbitragem. Então, assim, Começou com um projeto interessante que meio que se perdeu por conta de Pra uma atender- mudança de gestão dentro da própria para Globo. atender para todas as empresas. E não tinha condições nem técnicas. Se tivesse uma central para você atender a Globo São Paulo, para você atender a Globo Rio, para você atender a Globo Minas. Uma centralzinha para cada... Não, Cada grande metrópole, né? Sabe o que acontece? Precisava ter conversado com a engenharia, né? Porque a engenharia fala, cara, não tem condições. Então Claro. você poderia manter central do apito para o Sport TV e comentarista de arbitragem para a Globo. Sim. Aí um dia tomaram a decisão de não ter mais. É uma decisão da empresa, né? Reduz custos, tem tudo mais. E operacionalmente falando, não é fácil. Você tem um comentarista a mais de uma coisa. Só que, não estou defendendo meu peixe, eu ando na rua também, né? O pessoal fala, cara, tá uma bagunça. A gente não consegue entender, não tem opinião. Não tá? A grande crítica que eu lembro da época era a galera, principalmente em Twitter, grupos de futebol no WhatsApp, chegou-se até dar um nome pejorativo, Central do Amigo. Que você. A crítica era, pô, os caras lá só falam bem dos árbitros, tá ligado? Os árbitros errando. Mas é que Existe, os caras existe um defendendo. corporativismo que Zero, vocês sentem cara. medo de... Zero de meter o pau? corporativista. Zero de corporativista. Assim, é tão interessante que no grupo de WhatsApp dos árbitros, sabe qual que é? Qual? Porra, é o contrário. Pô, esses caras estavam aqui com a gente até antes, agora só mete o pau na gente. Entendeu? Então, não, assim... Porque se tem corporativismo, não, qual é o grande fator? Vocês, como torcedores, não aceitam. E nós damos uma posição técnica. Cara, hoje mesmo tem o Marcelino, torcedor fanático do Botafogo, é zelador do prédio onde é o meu escritório. Torcedor fanático. Apostou comigo que o Botafogo ia ser campeão de qualquer jeito. Ele não aceita a expulsão do Andreas. Ainda, velho. Não aceita. Caramba. É normal, ele não aceita. Então eu dar opinião, pra ele, eu sou corporativista. É tipo dogma religioso pro cara, que aquilo ali não é... É isso, Pô, cara. o Tiquinho teve o pênalti pra fazer lá e perdeu. Não, mano. então, mas assim, independente do Do lance, resultado. independente do lance, assim, cara, eu tenho lances do Palmeiras que eu poderia te trazer aqui, que na minha pelada lá tem muito palmeirense. Cara, eu vou conversar com os palmeirenses, eles não aceitam, cara. O cara não quer aquilo. E ele fala, pô, você tá defendendo o árbitro, acertou. Pô, você tá defendendo o árbitro. Não tô defendendo o árbitro, cara, tô dando minha opinião. Se você não aceita, é minha opinião. Você é corporativista. Então, assim, eu sei que a sociedade acaba falando isso porque ele tem opinião contrária da minha. E a minha opinião é igual a do árbitro. E aí eu passei a ser corporativista. Só que os árbitros não gostam da gente, viu? Os Sério? árbitros não gostam do Vocês comentário de apoiam dos arbitragem. dois lados. Então. Apoia dos dois lados, é isso aí Entendi. mesmo. A Acho que é a arbitragem brasileira tem uma imagem que tá colada em vocês, infelizmente. Uma imagem de uma arbitragem ruim, essas coisas. Assim como nós divergimos. Quantas vezes a gente tava num emissor e outro no outro, eu tinha uma opinião diferente do outro. E aí você tinha um programa lá no Sport TV que era muito bacana. 3 que davam opinião. E muitas vezes a gente chamava de camburão, tinha que ser de camburão. Porque um dava uma opinião, outro dava outra opinião. Às vezes eram 3 opiniões diferentes, né? Sim. Em lance. Então, assim, a arbitragem, ela é subjetiva. Sim. E ela requer lances. Não significa que você vai acertar todos.
Agora, foi a decisão da empresa. O que eu tô falando de bagunça é, hoje, eu não sei qual a visão que vocês têm. Assim, a minha visão que o público de vocês é um público que entende de futebol. Sim, sim. O público do canal fechado entende de futebol, ele não quer comentário de arbitragem, ele tem a opinião dele. Uhum. Mas o público da TV aberta cobra. Sim. E se você pegar os jogos da TV aberta da Globo, na minha opinião, hoje, cara, tá uma bagunça na questão de opinião. Não tem mais, né? Não tem. Eu sei que tem narradores que são estudiosos, que entendem e que é eventual. Mas o especialista, quando precisa, tá se falando. Cara, o público pergunta, eu- sabe por quê? Vocês assistem jogo com pessoas na TV aberta, o cara tá assistindo o jogo com a esposa, com a mãe ou com a avó, que não entende de futebol. Sim. E ela quer uma explicação didática. E o narrador e o comentarista não conseguem O dar. Salve, eu é o maior exemplo disso, e eu já fui a favor dessa opinião de que não precisava, de que existia um exagero, de que chamar muitas vezes o árbitro, isso acontecia muito, pra qualquer lance, impedimento tava na cara de todo mundo, aí, e aí, diga aí, não, gol legal, O não sei o quê. narrador não se posicionava, É, né? Tipo, não um se- lance claro, central do fazia aquele drama, isso, tá ligado? eu cheguei a ser um crítico com relação a isso, mas Eu também sou. mas em contrapartida, tem uma outra coisa, que é assim, eu consumo futebol desde que eu me entendo por gente. Eu também. E sempre fui um cara que, no sentido de querer estudar, entender o que tá acontecendo, se acontecesse alguma coisa que eu não tinha resposta, ir atrás da regra. A gente tem historicamente, né, no nosso grupo, várias discussões de arbitragem Várias. com profundidade, não com essa coisa de histeria de torcedor, mas para tentar entender. E só de você vir aqui, em pouquíssimo tempo, você me falou coisas sobre a regra que eu, que sou um cara que acompanha de maneira hardcore, desconhecia. Eu também. Imagina o público de TV aberto, que é um Porra. cara na tendência mais É casual. É que, lógico, tô completamente desprovido aqui de interesse, Uhum. viu? Eu não tô falando isso porque eu vou defender a classe Claro, do comentário de claro, não, arbitragem. que isso, Tô pô. falando jornalisticamente falando. Sim, sim. Esse ano teve um jogo, acho que foi na Sul-Americana, um jogo do Corinthians, que foi o jogador que recuou, levantou a bola e recuou pro companheiro. Ele levantou a bola e recuou pro goleiro. Sim. E o goleiro pegou a bola com a mão, e não pegou a bola com a mão e o árbitro marcou a falta. Cara, explodiu o mundo. Ninguém soube explicar. O jogo era aberto na TV. Explodiu. Eu não saberia também. Então, o que diz a regra? Eu posso... Você é goleiro. Eu recuo a bola para você com o pé, você não pode pegar a bola com a mão. Certo. Se eu recuar de cabeça, você pode pegar a bola com a mão. Certo? Certo. Se eu recuar com o pé e você pegar com a mão, é falta, não é? Falta, sim. Aonde? Aí, onde você pegou com a mão, certo? E aí a regra é textual. Se eu pego a bola, já que eu não posso recuar com o pé, eu pego a bola, levanto na minha cabeça e dou de cabeça para você. O que a regra fala? Eu tentei burlar a regra, enganar. Cara, pra mim sempre isso foi permitido. Não é eu permitido. tô recuando sem Não, ser com você o pé. tá usando de um artifício que não pode, Uma que é o malandragem. pé, pra jogar na sua cabeça e Futebol devolver pro foi goleiro. feito pelos ingleses. Os ingleses são lords, eles não querem malandragem. Por isso que é o texto da regra. Por isso que eles odeiam Isso é importante. Então se a bola vier pra mim, sou zagueiro, tá eu e o goleiro, pá, ajeito no peito, o goleiro vai e pega com a mão. Pode. Pode. Veio na cabeça, foi. Quer ver outra coisa que ninguém sabe? Veio com o joelho, eu dei pro goleiro. Pode. Eu dei com a canela. Pode. A regra fala só não pode recuar com o pé. Só não pode recuar com o pé. Dei com o joelho, pode. Mas aí aconteceu no jogo de Sul-Americana. Mas não posso levantar com o pé e cabecear porque eu tô usando o pé. Eu levantei, eu tô Caralho, burlando. que foda Eu isso. levantei o pé, porque já que eu não posso com o pé, eu vou achar um artifício. Levanto e dou de cabeça. Você não pega com a mão, certo? Foi o que aconteceu. Falta. Porque a falta não é a mão. Onde é a falta? A minha atitude antidesportiva de enganar a regra. Puta foda, cara. Tudo bem. Mas Eu você não viu... saberia dizer, cara. Cara, é óbvio isso. Mas você vê essa especificidade. Aconteceu num jogo, E ninguém sabia dizer. ninguém sabia explicar, ninguém sabia explicar. Cara, eu sei que muitas vezes o gestor de comunicação vai falar, cara, não tem problema, a gente não explica. É. Eu sei que ele vai falar. Mas será se quem está consumindo... Fica mais pobre. Será se quem está consumindo que acontece... Porque o que acontece nessa hora? O narrador, cara, não Fica tava... vendido, né? Eu não estava assistindo o jogo. Comecei a receber umas 15 mensagens, sabe? De narradores que estavam na transmissão. Coordenadores que estavam na transmissão. Pô, você tá vendo o jogo? Você pode me ajudar? Pode dar um socorro aqui? Você pode ajudar? Tá certo isso? O goleiro não pegou a bola com a mão. Como Ou seja, que os marcou? caras estão te usando pra você dar opinião, pra você ajudar eles, você não vai receber porra. São amigos. É. Amigos, né? Eu sei, mas é foda, né? Mas, assim, o que eu tô querendo dizer pra vocês... Assim, eu tô lembrando de um caso, eu acho que o domingo foi caótico. Domingo foi caótico. O que foi explicado? Que agora a regra não permite mais
que o jogador toca a bola com a mão e depois sai o gol. Uhum. Mentira! A mão não foi porque a bola tocou na mão do Endrick. E acidental e é falta do atacante. Ali foi porque foi falta do Endrick. Se você olhar domingo na TV aberta, o que foi falado? Da mão intencional. Que a mão do Endrick, não, foi falado que se a bola toca na mão do atacante, agora é regra e tem que anular o gol. Cara, na hora eu tava no jogo com meu pai. E aí mostrou no telão o lance. Aí, tipo, vários caras do lado, o pessoal do lado. Pô, mas não foi o Endrick que fez o gol, tá na regra, tá na regra, tá na... E eu, tipo, mano, caralho, peguei o Twitter, comecei a olhar, falei, mano, foi o Breno que fez o gol, não foi o Endrick. Tipo... Então, e na transmissão... A regra não era, tipo, o Endrick, se ele fizesse, tinha que anular? Sim, se fosse mão acidental. Só que aquilo não foi mão acidental. Aquilo foi mão proposital, mão deliberada que tá na regra. Ou seja, não importa se é ele ou se é... Tem que anular na hora. Imagina que o Endrick puxasse a camisa do cara e passasse pro Breno e o Breno fizesse o gol. Não anularia? Sim. Certo? Sim. Se o Endrick tá na área dele, seria pênalti. Por quê? O Endrick faz uma mão... A bola não foi acidental. A bola vem e o Endrick faz um movimento a mais, assim, ó. Ou seja, e dá um tapa. Ou seja, a arbitragem ainda julga a intenção do jogador. Na mão? É. Sempre. O que o Godoy falou não caiu de regra, essa é básica. Então ali foi anulado. Só que o que foi falado na transmissão? Já que bateu na... Por isso que deu essa confusão no estádio. É isso. Já que bateu na mão do Endrick, tem que anular. E no sábado, bateu na mão do Valência e não anulou. Porque foi acidental. A do Valência tá com a mão baixa, a bola bateu na mão dele acidentalmente. A do Endrick, se o Endrick tá com a mão baixa e bate acidental, não anula. Só que quando a bola ia sair, o Endrick faz isso, ó. Ele vai com a mão na bola, não é a bola que foi na mão dele. Será que não era um movimento de corrida aqui, ó? Não era esse, ele faz um a mais. Mas o que eu tô querendo dizer pra você? Na transmissão foi falado que a mão acidental do atacante tem que anular, não foi mão acidental. Ou seja, você é a favor do comentarista de arbitragem na transmissão? Na TV aberta eu sou a favor. TV aberta eu acho que esclarece para um público, sabe? Eu que trabalhei TV aberta, TV fechada, eu vejo que o público da TV aberta, ele quer uma explicação, mas eu sou a favor como bem falado. Não sou a favor de intromissão, entrada toda hora para falar de arremesso lateral. Talvez o jogo chato você pode contar um caos, entendeu? Porque tem jogo Claro. Mas assim, a especificidade. O que acontece? Eu vou falar aqui para você e repetir. De 900 jogos que eu apitei, talvez 800 não precisava de árbitro. Porque o jogo não teve grande decisão. Não, o jogo não teve grande decisão. Tem jogo que você vai e né, não acontece uma falta dentro da área, fora da área. Não acontece um pênalti. Isso é muito é comum, é inédito. O que vai acontecer? Você não sabe. Concorda? Sim. Depende da decisão que você vai tomar. E muitas vezes nos jogos, você não precisa. Agora, é óbvio que tem cartão vermelho, é óbvio que tem pênalti, é óbvio que tem VAR, você tem que explicar o protocolo. Aí eu acho que precisa de uma especificidade na TV aberta. Sou favorável. Salve.